Boa noite, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. É mais uma vez um prazer poder estar junto com você, gravando mais este vídeo, trazendo mais uma ministração da parte de Deus para o teu coração. Que bom ter a sua companhia, que bom que você acessou esse link. Eu te convido a se inscrever neste canal para estar recebendo constantemente uma ministração nova, uma oração para abençoar a tua vida, a tua casa, e eu te encorajo a passar este vídeo, o link deste vídeo, o link deste canal para os seus amigos, para os seus parentes, para os seus irmãos em Cristo, para aqueles que você acredita que podem ser abençoados através desta palavra, através deste canal. Eu sou o pastor Adriano de Souza, do Ministério Kadosh Lerá, e nós temos buscado fazer um trabalho de evangelismo, de pastoreio à distância, também aqui na cidade onde nós estamos morando, além de fazer um trabalho de ensino teológico e de auxílio a pastores que precisam de ajuda para treinar os seus pastores, os seus líderes, no que diz respeito a um conhecimento mais profundo da palavra de Deus. Não que saibamos algo, nós não sabemos absolutamente nada. Aquilo que o Espírito Santo, por misericórdia, tem nos dado entendimento, nós procuramos passar à frente. Nós vamos estar começando um curso de teologia ainda nesta semana, se Deus assim nos permitir. Algumas pessoas já se inscreveram, eu acredito que outras ainda se inscreverão, e o objetivo deste curso é trazer um entendimento maior da palavra de Deus para obreiros, para pastores, para diáconos, para presbíteros, a fim de que possamos fazer a obra de Deus com mais conhecimento, com mais temor e pregando a palavra da verdade. Eu quero compartilhar com você mais uma palavra nesse instante, mas eu te convido antes a fechar os teus olhos para orarmos, para falarmos com o nosso Deus. Deus amado, Deus querido, Deus de poder e de graça, ó Deus, não há nada que nos dê mais alegria, não há nada que nos traga mais prazer do que poder estar diante de Ti e compartilhar, ó Pai, da Tua palavra. Senhor, nós nesta hora queremos lhe pedir perdão por todos os nossos pecados e as nossas falhas, por todas as nossas transgressões. Ó Deus, vem nos limpar, vem nos purificar, vem, ó Deus, em nome de Jesus, nos lavar com teu precioso sangue e venha nesta hora, mais uma vez, falar conosco através da tua santa palavra. Que, meu Pai, o teu Espírito possa ministrar aos nossos corações, que sejamos completamente cheios de Ti, da Tua presença, e que o Senhor venha manifestar sobre nós e em nós a Tua graça e o Teu favor. Pai, enquanto nós ministramos esta palavra, enquanto nós compartilhamos esta palavra, eu quero lhe pedir em nome de Jesus Cristo que o Senhor esteja estendendo a Tua mão sobre cada um dos Teus filhos e filhas que estarão ouvindo esta palavra, e enquanto ele ouve esta palavra, enquanto o teu Espírito venha ministrar, ó Pai, vai ministrar ao coração dele o entendimento desta palavra, que o Senhor, com a tua mão de poder estendida, possa estar operando segundo a necessidade de cada um, mas acima de tudo, segundo a tua vontade sobre a vida do teu filho, aquele que precisa de saúde, de uma cura, aquele que precisa de uma provisão financeira, aquele que precisa de uma porta de emprego, aquele que precisa de uma restauração na família, no casamento, aquele que ora pelo seu marido, aquele que ora pela sua esposa, aquele, meu Pai, que ora pelos seus filhos, o filho que ora pelos pais. Meu Deus amado, em nome de Jesus, que o Senhor esteja operando, manifestando sobre cada um a tua graça e o teu favor. Pai, que o teu filho, a tua filha sejam tocados pela tua forte mão e que o Senhor venha operar de uma maneira poderosa o teu milagre sobre a vida dele e dela, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor diz aqui em 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 e versículo 2 o seguinte: Assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo,
Da mesma forma, haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, heresias destruidoras, até ao absurdo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas, e por causa destas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. Movidos por sórdida ganância, tais mestres os explorarão com as suas lendas e artimanhas. Todavia, sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles e a sua destruição já está em processo. Esse texto que eu li na Bíblia King James, Novo Testamento King James, uma versão um pouco mais contemporânea, um pouco mais numa linguagem mais clara, mas eu prefiro ainda a linguagem tradicional da versão Almeida, que diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vocês também haverá. Falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição, trazendo sobre si mesmos destruição, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Pedro está falando para a igreja daquele tempo, aproximadamente em torno de 60, 70 anos após a ressurreição de Cristo e Cristo subir aos céus. Pedro escreve que já naquele tempo havia falsos profetas, falsos mestres. E Pedro afirma: entre vós também haverá, que introduzirão secretamente, sorrateiramente, encobertamente, falsas heresias, falsos ensinos. E o objetivo desses ensinos é fazer de vocês grande fonte de lucro ou comércio. Comércio. Amados irmãos, o que nos preocupa, o que nos deixa angustiados, o que nos deixa aflitos, é que nós estamos vivendo exatamente esse tempo. Um tempo em que pastores, bispos, apóstolos, presbíteros, diáconos, evangelistas estão fazendo da igreja, das ovelhas, do povo de Deus, comércio. Grande fruto, grande fonte de renda, de riqueza. A palavra do Senhor, ela adverte, mas nós muitas vezes parece que nós tapamos os ouvidos e fechamos os nossos olhos e não nos damos conta do que está acontecendo no altar, do que está acontecendo dentro dos templos, do que está acontecendo no seio da igreja. Quantas vezes você já ouviu pregações sobre o episódio em que Jesus chega no templo em Jerusalém, derruba mesas, faz um chicote, sai batendo o chicote naquelas mesas, derrubando moedas, soltando animais que ali eram vendidos, eram comercializados, e Jesus dá um brado dizendo: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós estão fazendo dela covil de ladrões e de salteadores. Infelizmente, o que estava acontecendo em Jerusalém naquele tempo está acontecendo hoje dentro das nossas igrejas. As mesmas condenações que Lutero cravou naquelas 95 teses que deram origem à Reforma Protestante, tudo aquilo que Lutero ali estava condenando está impregnando os púlpitos, os altares, os templos da igreja cristã dos nossos dias. A prática da simônia,
que é isso, Simônia? É o comércio de funções sagradas. Comércio de funções sagradas. Engraçado, Napoleão Bonaparte, ele disse certa vez o seguinte, presta atenção: vivo cercado de padres e sacerdotes, que dizem que seu reino não é deste mundo. No entanto, agarram tudo que podem. Napoleão Bonaparte disse isto. E é o que nós vemos por aí, pastores, bispos, apóstolos, presbíteros, diáconos, líderes, pregadores, conferencistas, pregando que o reino de Deus não é deste mundo, pregando que nós não vamos ficar neste mundo, pregando isso, pregando aquilo, pregando que você deve abrir mão disso, deve abrir mão daquilo, mas no fundo, o que está encoberto por trás desta palavra é uma dinâmica de que você deve conquistar tudo que você quer, abocanhar tudo que você deseja. Para você ter uma ideia disso, um certo pastor muito conhecido escreveu livros e mais livros e criou um seminário cujo foco do seminário, cujo tema do seminário, que deu também título ao livro, é 7 princípios para enriquecer com base no ministério de Jesus. Aonde na Bíblia que ele achou esses princípios e aonde na Bíblia que ele viu que Jesus se tornou rico, eu não sei que Bíblia é essa que ele usa. Um outro pastor, em uma de suas pregações, cometeu o absurdo de dizer que Jesus enriqueceu, ficou rico, ganhou muito dinheiro, comprou uma casa e foi morar na praia de Cafarnaum. Comprou uma casa de praia em Cafarnaum. E aí você diz, pastor, que absurdo, mas a igreja dos nossos dias, os templos dos nossos dias estão impregnados de pastores, de presbíteros, diáconos, de líderes, cujo conteúdo da sua palavra, conteúdo da sua pregação, aliás, alguns já mudaram até o termo pregação, não se usa mais pregação, é palestra. O conteúdo da maioria dessas palestras é te levar a alcançar aquilo que você deseja, do jeito que você deseja, na proporção que você deseja. E aí criou-se esta prática da simônia, o comércio de funções sagradas, o uso de pontos de contato da fé. Chave ungida, vassoura ungida, copo ungido, prato ungido, blusa ungida, pano ungido. Ah, pastor, mas a Bíblia fala que levaram os lenços de Paulo e colocavam sobre os enfermos e eles eram curados. Sim, é verdade. Mas Paulo não saía distribuindo lenço, muito menos cobrando oferta. Pegavam, o termo é muito caro, pegavam ou levavam, pegavam sem Paulo deixar, sem Paulo querer, roubavam literalmente. Ah, pastor, a sombra de Pedro passava e curava, mas Pedro não se levantava no meio da praça e ficava gritando, olha, quem está aqui hoje, passe pela minha sombra e você será curado. Não, meu querido irmão, não é assim que Deus trabalha. Não é assim que Deus trabalha. Pastor, Deus pode colocar no meu coração o desejo, a convicção de que é isso que Ele quer que eu faça, e Ele pode me fazer, por exemplo, pegar um copo de água, orar consagrando esse copo de água e dar a uma pessoa enferma e ela ser curada? Pode, Deus pode fazer isto. Agora, você chegar à frente da igreja, num culto, onde tem ali 30, 60, 100 pessoas, e dizer, eu vou orar, esse copo de água vai ser consagrado, você vai tomar e você vai ser curado, isso não é bíblico. Isso não é bíblico, meu querido irmão. Porque embora Deus tenha poder para curar toda e qualquer enfermidade, isso não quer dizer que Ele tem que curar toda a enfermidade, isso não quer dizer que Ele vá curar toda a enfermidade. Então esta prática precisa ser de qualquer forma retirada do nosso meio. Simônia.
Eu quero ler para você algo que alguém escreveu, um rapaz, um homem chamado Carlos Moreira, escreveu no seu blog. Eu quero ler para você, preste atenção. Se existe uma palavra que nos ajuda a compreender o tempo em que estamos vivendo, é a palavra competição. O trágico, porém, é quando a competição chega à casa de Deus. Igrejas competindo com igrejas, ministérios lutando entre si, pastores tentando superar seus oponentes, membros obcecados por manter posições institucionais. Isto leva as igrejas e pastores a buscarem práticas empresariais para gerar crescimento das suas igrejas. Isto não só tem se tornado comum, mas desejável pela maioria dos ministérios. Simpósios, irmãos, congressos, onde se ensinam para pastores métodos, artimanhas, estratégias de crescimento para a igreja. Ora, Atos dos Apóstolos tem a única e mais eficaz estratégia para crescimento da igreja. Os apóstolos davam testemunho. Todos os irmãos em Cristo tinham tudo em comum. Partiam dos seus bens, daquilo que tinham com todos, de maneira que nenhum tinha necessidade alguma. O temor de Deus estava sobre eles. A igreja caía na graça do povo e todos os dias Deus acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Se não houver em mim, se não houver em você, se não houver na igreja unção, temor, testemunho, graça suficiente para que através disso Deus atraia pessoas para a igreja, não vai ser uma estrutura, uma estratégia, algo humano, material, tecnológico que vai atrair as pessoas para Cristo. Para a igreja pode até atrair, mas para Cristo dificilmente atrairá. O texto ainda diz o seguinte: diante desta verdade triste, os fiéis são tratados como cliente, os padres, os pastores, os líderes como executivos. E o sagrado, a bênção divina, se torna em um ótimo produto para a venda. As igrejas são os grandes balcões de prestação de serviço religioso. Os templos há muito deixaram de ser local de adoração e culto e passaram a ser ambiente de entretenimento. Uma espécie de circo de soléu eclesiástico. Quem tiver as melhores ideias, quem prover a melhor infraestrutura e quem oferecer as melhores atrações sairá como vencedor. E isso, meu querido irmão, quando eu li isto nesse blog, eu me lembrei das palavras de alguns pastores. Um pastor que eu não me lembro agora o nome, disse o seguinte: está cada vez mais difícil levar as pessoas para um culto onde a única atração seja Deus. Mas o pastor Charles Spurgeon, que viveu até 1892, faleceu em 1892. Guarde isto, há mais de 100 anos atrás, Charles Spurgeon disse o seguinte: chegará um dia em que no lugar de pastores alimentando ovelhas, haverá palhaços entretendo os bodes. E não é isso que está acontecendo? O pastor Paul Washer diz o seguinte: ai de vocês que transformam a casa de Deus em comércio, vendem seus CDs, vendem seus falsos milagres, vendem suas falsas unções, vendem falsas promessas de prosperidade, enquanto na verdade só vocês têm prosperado. Como escaparão do juízo de Deus que há de vir? E ele diz ainda numa outra ministração: você é realmente um cristão ou apenas faz parte do circo chamado Igreja Evangélica Moderna? Levitas, ministérios de louvor, cantores e cantoras que se dizem adoradores de Deus, mas que cobram 60, 100, 150 mil reais,
12.000, 10.000 para adorarem a Deus, para ministrarem a Deus. Pregadores que se dizem homens de Deus, que se dizem viver para o Evangelho, que cobram 5, 10, 15, 20.000 reais para pregar uma noite. Além de exigir hotel, além de exigir isso, além de exigir aquilo, além de exigir aquilo outro. O pastor é digno do seu salário. Aquele que vive do altar, que coma do altar, diz a Bíblia. Aquele que vive do Evangelho, que coma do Evangelho. Mas a Bíblia diz, digno de seu salário, coma do Evangelho, viva do Evangelho, mas não diz se enriqueça às custas do Evangelho. Pastor, eu moro em Brasília, me convidaram para ministrar a palavra aí em Minas Gerais. Eu não tenho como pagar a passagem. Ok, meus irmãos, os irmãos têm como pagar a passagem? Olha, pastor, eu tenho como pagar, mas de ônibus. Ah, não, de ônibus eu não vou, não, eu só vou de avião. Ô, meu irmão, alguma coisa está errada. Pastor, nós vamos pagar a viagem. O senhor vem de ônibus? Vou. Não, vou não, vou de avião. Só de avião, pastor? É, só de avião. Tá bom, pastor, vamos fazer um esforço que vamos pagar a passagem de avião. Pastor, tem um irmão aqui que vai hospedar o senhor na casa dele. Não, eu só me hospedo no hotel. No hotel, pastor? É, só no hotel. Meu Deus do céu. Tá bom, pastor. Vamos dar um jeito aqui, vamos pagar um hotel para o senhor. Olha, irmão, e no dia do culto, no dia da ministração, pastor, nós vamos orar e buscar a direção de Deus, nós vamos recolher uma oferta e vamos abençoar o Senhor com uma oferta. Amém, glória a Deus. Mas eu cobro 5.000 reais para estar indo aí ministrar. Meu irmão, pelo amor de Deus. Que falta que faz Jesus estar aqui com o chicote, né? Mas o chicote está sendo aqui. O chicote está aqui, ó. Olha o chicote aqui, ó. Olha o chicote aqui. Jesus condena os fariseus e saduceus porque iam para a praça, subiam nos bancos e faziam longas orações com o único objetivo de chamar a atenção. Jesus condena os fariseus e saduceus que visitavam as viúvas nos horários de almoço, de alimento, de alimentação, para se alimentar, para se aproveitar. Você acha que Jesus está fazendo vista grossa para você que se diz adorador de Deus, que se diz servo do Senhor? Que servo é esse que estipula o valor que quer receber? Que servo é esse que determina o valor que vai cobrar para fazer algo para Deus? Que servo é esse que determina para o seu Senhor o que ele tem que receber? Esse evangelho precisa ser mudado. Agora, meu querido irmão, minha querida irmã, me perdoe a sinceridade. Sabe por que tem pastor cobrando 50.000 reais para pregar numa igreja? Porque tem crente pagando, porque tem pastores pagando, porque tem você, membro de igreja, concordando. Sabe por que tem ministério de louvor que cobra 60.000 reais para ir ministrar o louvor? Porque tem igreja pagando. É por isso que a palavra de Deus diz aqui no versículo que nós lemos, eu vou ler novamente, preste atenção. Muitos seguirão as suas dissoluções. Se você concorda em pagar 50.000 reais para um cantor que se diz servo de Deus, adorador de Deus, vir cantar na sua igreja, você está pecando também com ele. Ele está pecando porque está cobrando. Você está pecando porque você está concordando com o pecado dele. Se a sua igreja está pagando 60.000 reais, 10.000 reais, 5.000 reais para um pastor vir pregar na sua igreja, e você está concordando, você está em pecado também. Pastor, mas o pastor vive do evangelho, o pastor vive do que ele ganha pregando a palavra. Amém, glória a Deus, meu irmão. Eu também vivo assim. Eu também vivo assim. Só que sabe como que funciona isso? Pastor Adriano, vem pregar aqui. Vou, querido.
Quanto que o senhor cobra? Eu não cobro nada. Eu preciso só que alguém me busque. Ou que pague uma passagem de ônibus, uma passagem de carroça, alguma coisa para me levar. Até de bicicleta a gente vai. Moto, eu não gosto muito de moto não, mas a gente vai de moto também. Me busca o pastor Adriano, glória a Deus, eu chego lá e eu prego. Se Deus tocou no coração do pastor, se Deus falou ao coração do pastor e é levantada ali uma oferta para abençoar a minha vida e da minha família, amém. Mas se não for levantada uma oferta ali também, meu irmão, amém, porque Deus levanta um outro irmão no outro estado, Deus levanta um outro irmão numa outra cidade, e aquele irmão liga, aquele irmão passa um WhatsApp e diz, pastor, Deus tocou no meu coração, eu senti de abençoar o Senhor com uma oferta, me passa aí um número de uma conta. E assim Deus vai fazendo. Pastor, e se não entrar oferta de lado nenhum? Ô meu irmão, a gente arruma um bico, sabe o que é bico? Um trabalho temporário, não é o que a gente quer, não é o que a gente deseja, porque Deus nos chamou para a obra, para o ministério, mas a gente faz um sacrifício. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, entenda uma coisa, comercializar ministério, comercializar a palavra de Deus, comercializar o culto, distribuir isso ungido, aquilo outro ungido, isso tudo é simônia, é comércio de coisas sagradas, é pecado contra Deus. Deus abomina e vai cobrar de quem faz, de quem concorda com quem faz, de quem aceita quem faz e de quem também patrocina, apoia quem faz. Então, muito cuidado. Ah, pastor, mas lá na minha igreja faz isto. Eu vou falar com o meu pastor, eu vou chegar lá e vou falar que está errado. Você não precisa falar que está errado, não participa, não apoia. Se ele vier até você, você fala com ele, pastor, amo muito o senhor, respeito o senhor, não estou me levantando contra a unção que está sobre a tua vida, mas eu entendo que isto é pecado, é errado, por isso eu não vou participar. Isso não é levantar contra o ungido, não, gente. Levantar contra o ungido é você sair falando mal do pastor, metendo o pau nele, fazendo rebeldia dentro da igreja para tirar ele do pastoreio. Isso é rebeldia. Agora, você sentar frente a frente com ele, com todo respeito, sabendo que foi ministrado sobre ele a autoridade de Deus. Mas isso não dá a ele o direito de errar, de pecar e fazer você ser obrigado a concordar com ele. Isto não tem nada de rebeldia. Isto é assumir uma postura de cristão e cristã genuína. E eu quero encerrar esta palavra lendo algo que, se eu não me engano, um pastor chamado Márcio Santana disse. Se eu estiver errado, me perdoe aí quem disse. Mas ele disse o seguinte: estou de luto por viver em um país onde bandido tem mais dinheiro que cidadão. Estou de luto onde políticos desviam dinheiro e nada acontece. Onde morrem pessoas por não ter vagas em hospitais. E com certeza você vai dizer, eu também, eu concordo com ele, né? Mas a frase que está em destaque é a seguinte: estou de luto por viver em um país onde existem mais pastores se preocupando com status, dinheiro, fama e política e poder do que se preocupando com almas. Falou tudo. Falou tudo. Mas cabe a mim e cabe a você tomar uma postura diante disto. Lembre-se do que disse Charles Spurgeon. Chegará um dia em que, ao invés de pastores pastoreando ovelhas, haverá bodes entretendo, haverá lobos entretendo os bodes. E lembre-se do que o pastor Paul Washer pergunta e responda para ele nesta noite. Você de fato é cristão ou você apenas faz parte do circo chamado Igreja Evangélica Moderna? Que Deus te abençoe.
Fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima palavra, se Deus assim quiser e nos permitir.